Ação! É sem frescura, porra! Aqui, neste bar, Fausto Fawcett. Você pegou embalo na negrinhagem lá dos hip hoppers, não pegou? Você entrou nessa linha? Na verdade, o que aconteceu que eu gostava muito na infância, adolescência, de rádio, né? E principalmente locução de futebol, né? Os locutores, etc. Então, se eu tivesse que botar uma linha, fazer um link, uma ligação, não seria com, digamos, aquela dicção, aquele jeito de falar de negão nova-iorquino ou negão de Los Angeles. Não, estou mais pro Clóvis Figo, pro Zé Carlos Araújo. Então, você continua em cartaz, inativa, forte. Sim. Você viaja? Como é que é a sua existência? Agora eu estou viajando mais porque assim, passei a investir mais em, quer dizer, composição, fazer letra e escrever, né, do que fazer show nos últimos tempos, né? Faço shows temáticos e enfim. Me conta espaços. como é que é o teu show. E aí, esse é um show teu para mim. não, são shows, por exemplo, você tem são dois tipos de show. Um com músicas, digamos, dos três discos. Como um show normal, vamos dizer assim, né? Tem uma banda e faço. Outros, digamos, gosto de reunir artista plástico, ou DJ, ou bailarinas, etc., para fazer uma coisa mais temática, mais, como se diz por aí, performática. Então são dois tipos de show, né, que cobrem duas demandas. Mas em que medida que entra, por exemplo, as artes plásticas na cenografia ou tem uma interferência? Não, é mais para interferência mesmo, entendeu? Conta como é que é. Às vezes, por exemplo, estou escrevendo, acabei de entregar um livro chamado Favelost. Como tem o seriado aí, diga, Lost, sim, então botei aquele favela no meio. Então é Favelost, né? O que acontece? Em 2007, num projeto chamado Multiplicidade, ali no Oi Futuro, Flamengo, o curador, que é o Batman, me chamou, ele faz esse... Na 2 de dezembro. Isso, exatamente. Ele me chamou para fazer um último show, né, da série que eles fazem todo ano, né? E aí reuniram-se 10 artistas plásticos para fazer projeções, né? A história era contada e com acompanhamento musical de dois parceiros de longa data, Dado Villa-Lobos e Laufer. Então você tinha você criava uma espécie de bunker, né, de caverna, né, de projeções audiovisuais que serviam para sublinhar
o que eu estava Isso acontecia falando. no palco? Ou No palco. todo No o palco espaço? mesmo, quer dizer, as projeções tomavam tudo. Do palco até... Sim, mas a o palco parede- era italiano. a parede O da palco era plateia. italiano. Eu conheço. A parede da plateia. Isso. Pegava tudo. Então, por exemplo, é um tipo de espetáculo que é específico, né? E você faz o texto, fundamentalmente você trabalha com texto. Fundamentalmente. É daí que aí posso expandir para, né, para uma peça de teatro, para um show, para composições. Né? Você tem Mas experiência como dramaturgia já realizada no palco? tenho pouco, mas eu trabalhei com Hamilton Vaz Pereira, Hamilton com Vaz. 3, que é o diretor das Do Drubas, Asdrubal, etc, né, Asdrubal. óbvio. E colaborei com ele em 3 peças e com um diretor jovem chamado Henrique Tavares. Nós fizemos há 5 anos atrás, ficamos 2 anos de temporada, uma peça chamada Cidade Vampira, e que era em cima a partir daquela personagem Suzanne von Richthofen, né? A menina que em 2002, com auxílio do namorado, Von Richthofen, né, matou matou o pai, os pais, etc. É, os irmãos Cravinho. Isso, exatamente. É. Diz que você conheceu ela? Não. Não, porque eu conheci o promotor. E ele falou que ela é muito sedutora. Dizem que os psicopatas são sedutores, né? Nem sei se ela é exatamente, mas... Será? Ela é parecida, né? Regicida. Pelo Será menos. que é isso? Né? E essa coisa de parricida é um negócio que mexe, né? Matar filho, matar pai, matar mãe é um negócio que... Uxoricida. Diz que parece que é inevitável. Se a pessoa resolve matar, mata mesmo. Isso. Não tem como evitar, né? Porque não sente nada, né? Mas você, então, quer dizer, você tem uma experiência com dramaturgia, quer dizer, mas você é um produtor de textos. Sim. Você produziu o que mais, por exemplo? Você tem poesia publicada? Então, assim, tem 3 livros. 3 livros. Esse ano vão sair mais 3, né? Nesse período, desde 87 até agora, quando você Porque surgiu, os livros, eles acabam, vou de novo usar essa expressão, se expandindo para shows. E às vezes os shows também. Por exemplo, Santa Clara Poltergeist. Fiz o livro, depois fiz o show. Né? Básico Instinto, que é o segundo Santa Clara livro. se refere à rua Santa Clara, que eu já observei que você é urbano. Santa Clara Essencialmente. Poltergeist, não, se refere a uma mistura da Santa É uma mistura. com o tal filme Poltergeist, né? É um fantasma. Isso, exatamente. Então, daquele filme. Então era uma loura que curava, enfim, com sangue e com sexo, em Copacabana. Né? Então, Básico Instinto também foi um show que virou livro, né? E agora esses 3 livros também vão se transformar em shows. Copacabana tem uma setorialização. Você é um copacabanense? Aí de ti Copacabana me engana, né? Tem esse nome Copacabana não é brasileiro, não. Não, é de uma santa boliviana, eu acho. Boliviana, Ou peruana ou boliviana. Mas a minha cabeça funciona, se tem um ponto de partida. E tem uma coisa também que acontece com o bairro, que ele foi um pouco estigmatizado, né? A partir dos anos 60, 70, enfim, 80, porque, enfim, digamos que um certo bom gosto, uma certa referência ficou muito associada a Gávea, Jardim Botânico, ou a Barra da Tijuca, e Copacabana parecia aquele bairro, digamos, decadente, né? E eu particularmente acho que essa decadência é apenas uma camuflagem, né? O que vai continuar tendo de interessante no bairro, porque o que, na verdade, distingue ou dá uma certa coloração de movimentação hoje em dia, né? Para os bairros é ter os famosos points, né? Onde reúne juventude e tem uma certa Broadwayzinha, uma certa muvuca de... Como aconteceu com a Lapa, né? Como está acontecendo com a Lapa. Aqui tinha a né? Galeria Alaska, Exatamente. teve Agora não a tem... gôndola aqui na Saferrena. A gôndola, você é desse tempo? Acho que não. Mas tem Segurinho, aqui o então. nosso coisa. Que até apelidado de glândula, que eu te falei que o São Duarte
Isso. Os caras bateram uma punheta nele, porque... Se eu não presto Rapidinho. conta, eu tenho esse conto aqui, eu tenho que foder antes de dormir. Então, tem uma puta aqui que me cobra 5 contos. Mas se tu bateres uma punhetinha, pô, assim, goza logo. E tinha a Galeria Alaska, tinha vários... Olha, no extremo de Copacabana, no Leme, tinha o Sorrento, tinha o Fiorentino. O Fiorentino voltou, cara. Tá lá, não lembro. Então, Copacabana continua tendo seus points. Mas não com essas conotações que são dadas, né? Porque tem que ter aquela agitação. Claro que tem. Ele é um imenso point, na verdade, né? E um ponto de vista, um ponto de Sim. vista. Né? Isso é que eu acho Você que falou é em ponto de interessante. partida. E sem ponto de chegada. Né? Isso. É sem frescura, porra. É sem frescura, porra. Vamos fazer assim, estabelecer uma latitude. O Tabajara é a 13ª. Né? Já está ocupado. Porque aqui acho que estão quase todos ocupados. Né? Como é que é essa história? Começou no Dona Marta, né? Acho que foi o primeiro, exatamente. Aí foram ali para o Como é que é essa história? Você observou isso? Cidade de Deus. Não, sei que eles conseguiram, por enquanto, expulsar para outro lugar. Não sei onde estão, né? Onde está a rapaziada, mas pelo menos deram uma limpada, né, por hora. Não, já está durando um pouco, sei lá, acho que já tem 1 ano, 2 anos. Né? E agora acho que eles vão partir lá nos núcleos um pouco mais nervosos ali, né? Complexo da Maré, enfim. Se verificou agora, portanto, uma estatística aí a nível nacional, que nas cidades urbanas, na urbe, um troço que serve como medida, o nível de assassinatos, de homicídios, caiu drasticamente. E no interior aumentou. Quer dizer, No Brasil, óbvio. Isso aí como se fosse assim, um indicativo. Transferência. O preço do coco ou o preço do cafezinho como uma referência inflacionária. Como é que está a moeda por aqui? Então o preço do coco que é um cartel, né? Que tu come coco no Flamengo ou na Barra da Tijuca, é um preço. Isso coco, aí. tu pergunta, qual é o preço do coco? Você saber como é que está a moeda aqui. Aí, quer dizer, então o número de homicídios que tem em certos lugares, né? Como isso equilibrando com a população, quantos por cento com essa população. Então a coisa está se remanejando. Então isso aí também tem outros significados. Tem um homicídio, porque os caras estão consumindo muita droga, então o cara compra e não paga, então mata o cara, ou não sei o que, ou então a disputa. Como o filme americano se vê. Porque tem essa coisa do armamento que é bem É, característica, né? é, Ou diferente, então, porque o cara pouco. pode, sei lá, vai ficar, mas pô, o problema é, né, o peso das armas, né? E agora tem ninguém achou que isso ia se espalhar e acabou se espalhando, né? Que é o crack, né? Fulminante, barato, né? E as A pessoas... compulsão é foda. E as pessoas que também ficam, né, completamente baratas e fulminando os outros, né? Porque tem que sair desesperado atrás do negócio, né? Porque, de certa forma, já teve, né, uma certa aura, esse negócio de droga e etc, né? Anos 60, antes disso, tinha realmente um charme quase aristocrático, né? Eram poucos, né, vamos experimentar, se chamava de outros estágios da consciência ou até onde o corpo vai, mas tinha uma coisa até aristocrática. Depois, quando a juventude virou, né, o ícone, né, do consumo, né, o negócio deu uma massificada e acabou tendo, né, como se a juventude, na verdade, tivesse estragado as drogas, né, num certo sentido, assim, né, metaforicamente, porque deu uma massificada e virou um problema sanitário, né? Problema de insalubridade
social e ainda dentro do que se vendia a partir da juventude para a juventude, você tinha misticismos, né, com ácidos e etc e tal, que vai te mudar, etc. Santo Daime. Também. Isso aí tudo foi... religião. Hoje em dia o cara quer Santo boçalizar. O cara quer misturar, como é que droga para tornar o boi mais forte, com Viagra, com êxtase. O cara quer boçalizar. Não tem transcendência, não tem refinamento, né? Hormônio feminino, tudo. O cara quer ficar, né? Chega para lá na realidade, dane-se, né? É mais ou menos assim, não tem glamour nenhum, né? Aquele negócio que abre a cabeça realmente é uma boa martelada. Os caras tomaram para isso. Você tem essa posição, essa observação com relação às drogas, mas você já fez também uma experimentação subjetiva, você já experimentou. Porque na verdade eu nunca, nesse sentido, eu sou completamente careta, né? Nunca me aventurei. Realmente, a única é a oficialíssima, que é bebida. Realmente o álcool é que, digamos, entreguei. E, obviamente, tive pagando o preço brabo, tive que o álcool parar tabaco, direto. As duas permitidas, eles cobram caro. Pois é, mas para mim foi ela. Essa era a droga. Fausto, eu observo o seguinte, que sempre se usou. Sabe? Cocaína sempre se usou. Está nos livros da história do Rio de Janeiro, que se comprava na Lapa, na farmácia ali. Se comprava na farmácia cocaína. Da Merck. Era cocaína muriático, que chamavam. Porque não era o ácido clorídrico, não era cloridrato de cocaína. Que era a que o Freud usava. Em 1919, ele escreveu um livro falando sobre isso. E ele achou até que era panaceia universal, e durante muitos anos ele tomava todo dia. Está no livro dele, River Coca. E você vê que também agora tem essas... Quer dizer, no ranking sempre teve ali cigarro, né, álcool, se revezando. E em terceiro lugar, as drogas que se chamam as drogas de senhora, né? Que era de senhora, agora está agora. É remédio para emagrecer, né? Coisas desse tipo, né? Então as drogas, digamos, ilícitas, elas vinham depois disso. Né? Descobri que essas três é que sempre foram, né, as oficiais. Mas acontece que elas só passam a ser ilícitas no momento que elas são conhecidas. Por exemplo, o Santo Daime até hoje ainda é servido à vontade, e aquilo é droga. Claro que é. É servido o Bamisterium Cap, que é o cipó misturado com a chacrona, que é a folha. É feito uma sopona lá, pelos caras cantando aqueles hinos. Na floresta, é um encontro, força para, trabalhar. Embrulha para presente, né? Acha que está... Mas o discurso religioso está presente. E já tem outros movimentos que usam o ayahuasca, o Bamisterium Cap, que eles chamam de daime. Tem outras organizações, inclusive mais intelectualizadas, assim, o vegetal, etc. Em Campinas eu me lembro que uma vez eu fui seguindo umas setas, eu estava vagabundeando de automóvel em Barão Geraldo, e aí tinha umas setas indicando vegetal, que é a mesma coisa. Droga. Quer dizer, é lícita porque ninguém sabe o que é essa porra. E está ligado ao movimento religioso. Está ligado exatamente. Está ligado a uma, igreja. Vegetal não. Eu não sei exatamente o que é, porque eu nunca consegui chegar no lugar. Eu ia seguindo a seta, daí a pouco eu me perdi. Estava sozinho no automóvel num lugar que eu não conhecia. Precisava de uma pessoa assim, vem cá, é por ali, assim, aqui, aquela casa amarela. Tem um momento que se perde. Só tem indicações até certo ponto. Depois o cara deve ter um endereço. Você começou em 87 com aquele negócio de... Isso. Eu tinha... A Cátia Flávia. Em 86, exatamente. A gente fazia
Eu, Laufer, Nelson Meirelles, Sérgio Meckler. Eram uns 3 amigos. Passamos a fazer umas apresentações em casas que nem existem mais, Mistura Fina, Ipanema, Sim. enfim. Né? E como eram 85, 84, 85, 86, eram anos pós, né? Final da ditadura, então tinha uma curiosidade geral, né? Tinha enfim, uma certa a pressão, vivacidade, né? A Tirando a pressão alivia bolha, um assim, pouco, tuf, né? Então, enfim, tinha um rebuliço artístico, vamos dizer assim. E tinha muitos espetáculos nessas casas, né? Quer dizer, o Circo Voador já estava, se não me engano, na Lapa nessa época, só para, enfim, tinham vários movimentos, tanto na artes plásticas, música, etc., samba mesmo, tinha um alvoroço. Bom, mas o movimento hip hop engloba todas essas tendências. O hip hop, na verdade, ele começa antes ali, quer dizer, começa Eu não quero antes, te interromper o percurso. Não, eu sei, 79, 80, né? Ali em Nova York, os caras começam. Hip hop e tem uma a maneira de dança dançar, que eu esqueci que é o break. agora, aquele negócio. O O break, hip hop e os grafiteiros, né? É o trio dessa Então, cultura de rua nova yorkina. Sensações visuais, sensações auditivas, né? Isso. E o corpo ali, né? Mas enfim, então começamos a fazer pequenos espetáculos de meia hora que eu contava 2 histórias, 3 histórias e era acompanhado. O Laufer tocando guitarra, Nelson Meirelles tocando baixo e o Sérgio Meckler editando os vídeos, editava vídeos que, enfim, serviam como ilustração para sublinhar os textos, né? E uma dessas histórias era a Cátia Flávia, né? Que eu vi quando o jornal O Dia era um jornal, digamos, mais popularesco, era o famoso se dobrar, sai sangue, se espremer, sai Luta sangue. Democrática depois deixou de ser. Né? Isso, exatamente. É o povo é que tomou esse lugar e, enfim, mas já faz uns 10 anos que ele não coloca lá porcos comendo cadáveres, né? Foto enorme, assim. Mas então eu vi a notícia de uma... E o nome era esse, era Cátia Flávia, de uma puta uma boate Kiss Me, ali na Avenida Brasil, no Irajá, e que eu não me lembro se ela foi surrada ou se ela que foi da queixa, enfim, mas era a notícia tinha a ver com o fato dela pegar os clientes das outras, enfim. Então era uma confusão dessa. E eu adorei o nome, Cátia Flávia, e eu peguei, vou ampliar esse negócio, fazer uma história em cima disso. E aí eu ampliei e botei ela casada com um figurão, né, contravenção, morando num Taj Mahal roxo, no Irajá, enfim, dei uma viajada e no final de 86, o André Midani, quer dizer, o Cacá Diegues viu uma dessas apresentações, falou com o André Midani, que era presidente da Warner. Era o czar da... Exatamente. Aí fomos para lá, o Liminha, que era o produtor, enfim, né, da Warner, estava fazendo um disco, uma trilha de novela que se passava em Copacabana, a novela se chamava O Outro, então foi tudo conjugado, né? Aí, chacrinha, ficou ali, fiz diminuímos, né? Pegamos uma das levadas da história, que a história tinha 15 minutos, então reduzimos para 3, fiz uma síntese da história, é isso aí. E aí você viajou, você fez... Isso, aí fizemos gravações, enfim, muitos shows, passamos na verdade 6 meses, gravamos um LP, né? Na época, né? E, enfim, viajamos durante uns 6 meses, depois, no ano seguinte, começamos a gravar o segundo disco, né? Chamava-se Império dos Sentidos. E aí ficamos, esse disco não foi tão bem, mas fizemos um show maravilhoso, que só aconteceu em São Paulo, mas ali foi bom porque
porque o show foi bom, porque o público gostou, etc. E a Fernanda, né? Fernanda Abreu, que dirigia e já trabalhava com a gente ali a partir de 86, numa passagem de som, foi convidada a fazer um show, né? Ali no Aeroanta, foi no Aeroanta em São Paulo, e ali ela começou E a você lançar sua carreira solo. E você continuou esse trabalho até agora, né? Ela começou com a Blitz, não começou? Isso. Não, a Blitz é que foi... Chorou. Aí, quando ela saiu da Blitz... Você está lançando que trabalho agora, nesse momento? O Favelost. Né? Favelost. Favelocio. Favelost? Isto, exatamente. Favelost. Porque a palavra é em inglês, né? Lost é do seriado. Yeah. Sim. E é uma história... Eu tinha entendido Favelocio. Mas isso aí tem que... É a famosa tecla SAP Renato Aragão, né? Favelost, não tem problema, mas... Você vai continuar também... com música e com espetáculos, tudo. Isso aí. Eu te desejo muito sucesso. Todo mundo. Eu sou teu fã. Prazer.